Fala aí pessoal, tô vindo aqui fazer mais um vídeo para vocês. Hoje vai ser acerca do protocolo Spikes, que é o protocolo que norteia aí o médico a dar uma má notícia para o seu paciente e para os seus familiares também quando estiverem presentes. E não só o médico, mas a equipe de saúde em geral. E cada uma dessas letras que estão aqui escritas, elas vão nortear um, um passo, cada passo do protocolo, tá? É como se essas letras fossem um passo a passo, certo? E a minha intenção não é dizer o significado da letra em si, tá? Até porque o significado vem em inglês. Só que a minha intenção é demonstrar o conceito que cada letra possui, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender o protocolo num todo. Então a primeira letra, esse S aqui, ela nos indica, ela conceitua a gente a preparar o ambiente, com relação ao ambiente que nós daremos essa má notícia para o paciente, certo? E também como que nós devemos nos portar, basicamente, para dar essa notícia. Então, por exemplo, ao ir dar essa notícia, a gente se sentar, pedir para o paciente se sentar, o ambiente ser um ambiente calmo, tranquilo, reservado também, para que essa informação fique ali, de certa forma, confidencial, até porque é necessário ser confidencial isso entre o médico e o paciente. Então, essa letra S nos remete basicamente ao ambiente e também à nossa atitude para informar essa má notícia. No caso do P, que é a segunda letra, ela nos direciona a ter a percepção e entender como que está o estado emocional do nosso paciente antes de receber essa notícia. E também o que esse paciente sabe do seu quadro atual. Então, por exemplo, se o paciente ele suspeita que já tem uma doença e ele recebeu uma informação errada acerca dessa doença, é interessante o médico tentar perceber isso para quando ele informar a má notícia, no caso, o paciente está com a suspeita de uma doença X. Se um exame concluir que ele tem essa doença X, o médico tem que ter a percepção de que o paciente tem alguma informação, só que essa informação pode ser errada ou pode ser correta. Então o médico tem que perceber se é uma informação correta ou errada. E se for errada, ele tem que converter essa informação errada, tá? Tirando ela da cabeça, digamos assim, do paciente e informando de forma correta, tá? Então, esse momento de percepção é muito importante, tanto para o estado emocional, a gente saber como que assim, como está o estado dessa pessoa para receber essa notícia, e também, no caso, se ela tem alguma informação já acerca do seu quadro clínico, que tipo de informação é essa? A letra I, tá? Ela está relacionada então com a receptividade do paciente, tá? O que o paciente ele vai querer saber? Se ele vai querer os detalhes acerca do exame, acerca do quadro clínico dele, ou se ele quer saber apenas o essencial. Então, o próprio paciente vai demonstrar isso para a gente muitas das vezes. E se não demonstrar, o médico também precisa perceber, porque às vezes se a gente for dar todos os detalhes acerca daquela determinada doença que o paciente possa ter, dizendo aqui hipoteticamente, se o paciente não quiser saber tudo sobre essa doença, o médico não tem que informar cada tipo de detalhe, certo? Se tem cura, se não tem, enfim, o paciente não quer saber disso, ele quer saber apenas o essencial. Então, esse é o momento, essa letra I, ela nos direciona para isso. É o momento que a gente vai perceber o que o paciente quer saber de fato acerca do resultado do exame ou acerca da doença que ele tem, tá? A letra K, então, é o momento da gente praticamente dar a notícia, tá? E quando a gente dá essa notícia, a gente tem que passar o conhecimento que a gente tem para esse paciente, só que de uma maneira
que seja repassado para ele o essencial para a qualidade de vida dele, e não todos os detalhes, a não ser que o paciente esteja disposto a ouvir cada detalhe. Por quê? Porque, voltando à letra I, se o paciente não quer saber todos os detalhes ali de forma minuciosa do quadro dele, ele tem esse direito. Então, na hora que a gente for passar a informação, a gente tem que passar aquilo que é essencial, que vai interferir de forma direta no tratamento dessa pessoa, certo? Então, essa letra K remete aí a essa transmissão de conhecimento e a transmissão da própria informação para o paciente e de uma forma adequada, tá? E a letra E, então, é como que o paciente ele vai lidar com essa informação ao receber ela, quais são as emoções que vão estar relacionadas a isso, se ele vai chorar, se ele vai ficar com raiva, frustrado, enfim, vai ser um momento onde a gente vai ter ali aquela carga emocional bem concentrada. Então, o médico, nesse momento, ele tem que fornecer um suporte emocional para o paciente, demonstrando que esse paciente não está sozinho, ele está amparado. E isso é muito importante para um paciente, até durante o tratamento dele, porque ele vê que ele não está sozinho. O médico está ali para ajudá-lo também. Então, é um momento que você tem que demonstrar um certo carinho, compaixão com o paciente. E entenda, compaixão não é pena, mas sim você dar esse amparo, certo, para o paciente. É basicamente isso, então, que essa letra E está nos direcionando. E a letra S aqui, para concluir, ela está relacionada com as estratégias e o tratamento que esse paciente tem disponível para ele. A gente tem que explicar para ele quais são as possibilidades dentro, a partir dessa má notícia que ele recebeu, quais as possibilidades que ele tem, seja de tratamento, seja de cuidado paliativo, enfim. E tudo isso também sendo repassado a esse paciente de uma forma bem clara, correto? Com uma linguagem que ele venha a entender, de modo que esse paciente consiga ali saber de fato o que realmente, como que ele se encontra e quais são as possibilidades que ele tem para escolher para conseguir ali, enfim, ter uma melhor qualidade de vida, no caso se for uma doença incurável, ou alcançar a cura, caso haja cura para a doença dele. Então, é o momento que o médico vai repassar os tipos de tratamento que ele vai fazer com esse paciente, ou demonstrar os tratamentos possíveis para o paciente escolher, certo? Então, é um momento também que você vai informar qual é a estratégia que o médico, né, no caso que é quem está dando a notícia, vai adotar, qual é a estratégia que ela vai adotar com esse paciente, dali em diante, tá? Então, basicamente, esse protocolo SPIKES, ele vai ser essa conduta para um profissional de saúde informar uma má notícia para uma pessoa, tá? De uma maneira que seja da forma menos dolorosa possível, né? Vamos usar esse termo, para que não seja uma coisa tão impactante, né? Não seja mais impactante do que o necessário, e também para que o médico não fique perdido sobre o que ele tem que fazer ao dar ou ao informar essa má notícia ao paciente, tá? Então, basicamente era isso. Falei muito aqui hoje, né? Mas não tem jeito, isso é muito conceito. E eu espero ter ajudado vocês aí a entender um pouquinho desse protocolo. Beleza? Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Valeu!